Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Jean Rafael, da paróquia São José do Baeta Neves, de São Bernardo do Campo, região pastoral Centro São Bernardo, da Diocese de Santo André. Hoje, dia 18 de março, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, neste nosso programa transmitido pela TV+, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Haveremos de meditar o Evangelho de Mateus, do capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho, eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Deus constantemente empenha-se para salvar a humanidade. Vejamos o texto do Evangelho que nos diz. Quando olhamos para o Antigo Testamento, a história de Israel, do povo de Israel, que desenrolou como uma espécie de luta entre Deus e o povo eleito. E analogamente, que a parábola nos apresenta diante da história humana, esta situação e circunstância de Jesus no dia de hoje. Enquanto Deus se empenha em salvar a humanidade, a própria humanidade, neste quesito onde apresenta estes irmãos que acusam, eles insistem em caminhar para a condenação, como se não desse importância ao que Deus faz por nós. Deus, em sua infinita bondade, vai apresentando à natureza humana os meios necessários para que se salve. Mas o ser humano continua destruindo a obra divina. Parece não dar atenção aos sinais. Pare e pense nessa situação, pois Deus acredita na conversão do coração humano. E nós, enquanto humanos, no entanto, nos tornamos frustrados muitas vezes porque queremos que Deus faça a nós do jeitinho que nós queremos as coisas. Portanto, continuamente, a confiança divina, ela é para nós um sinal da graça e nós às vezes nos distanciamos. Apesar disso,
o Pai mostra-se sobremaneira paciente e compassivo para com a natureza humana. O primeiro gesto de rebeldia do ser humano seria suficiente aí para merecer uma punição definitiva. Mas Deus, Ele gasta-se, desdobra-se em benefício da salvação humana, da sua salvação, da minha salvação. Se de fato observássemos os mandamentos da lei, veremos que afinal somos nós que temos uma dívida de gratidão para com Deus, pois fomos criados com todo o carinho e dado a nós condições para viver a comunhão com o Criador e com os demais seres humanos. Portanto, de nós é de se esperar frutos de amor e de justiça. No entanto, nosso coração tantas vezes se perverte, pois somos tentados a se rebelar contra Deus. E é por isso mesmo que até o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que representa esse gesto e é de fato o gesto supremo da bondade de Deus por nós, Ele exige e nos dá a qualidade de vida, doando a sua vida por amor, para nos salvar. Por isso acabou sendo crucificado por nós. Mas Deus Pai, ao ressuscitar seu Filho, Jesus Cristo, estabeleceu-o como sinal de seu amor pela humanidade. Sempre que o ser humano quiser voltar-se para Deus, pode contar com Jesus Cristo. Aquele que fora rejeitado pelo ser humano, o Pai constituiu-o como pedra angular da salvação. Peçamos, pois, a Deus a capacidade do discernimento para produzirmos bons frutos e sermos merecedores desta salvação. E desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.